Hoje nós temos, para a nossa alegria, a nossa Heloísa de Paula, que é uma trabalhadora do Leon Denis, do Grupo Espírita Leon Denis, que é um centro ligado, muito ligado a nós, a nossa casa aqui. E ela realmente, agora também trabalhando no núcleo Chico Xavier, no nosso núcleo Chico Xavier, também está lá ligado ao núcleo, trabalhando para nossa alegria, né? E ela vai discorrer sobre o tema evangélico. Então vamos enviar vibrações de paz, de carinho, de silêncio, vamos ouvir com todo respeito para que ela possa se sentir em casa e discorrer sobre o tema da melhor maneira possível. Queridos irmãos, que as vibrações de paz, que as vibrações de luz, de amor e de caridade, como já estão sendo transmitidas neste ambiente, envolvam-nos fraternalmente neste momento em que nos levantamos para falar do Evangelho. Nós gostaríamos de iniciar com um conceito básico trazido por André Luiz do significado do Evangelho em nossas vidas. E André Luiz nos diz assim: o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. A vida é um modo contínuo em que todos nós nos encontramos, aprimorando-nos, vencendo dificuldades, transpondo obstáculos, renovando conceituações, e muitas vezes nos deparamos com a dicotomia existente entre aquilo que nós pensamos, entre aquilo que nós fazemos e entre aquilo que nós queremos. Todos nós que já estamos ou iniciando, ou frequentando, ou apenas simpatizando com a doutrina espírita, já estamos sendo mobilizados no sentido de uma transformação. E aí ficam essas três instâncias: o que eu quero, o que eu posso e o que eu ainda não consigo. Mas como nos situarmos nessas instâncias se o nosso propósito intrínseco, real, é de nos melhorarmos? Muitas vezes nos defrontamos como se estivéssemos na posição da cruz. Já observaram que a cruz tem uma posição de verticalidade e horizontalidade? E exatamente nesse ponto de confluência entre esta horizontalidade e esta verticalidade está o equilíbrio. Certa feita, Paulo de Tarso, com a veemência que lhe caracterizava naquela missão que ele tinha de levar o cristianismo à gentilidade, deparou-se com uma circunstância extremamente inusitada para Paulo em relação a Pedro. Ele, Pedro, que era conceituado dentro da comunidade evangélica cristã como o grande modelo, de repente se viu influenciado por Tiago quanto às práticas judaizantes dentro do cristianismo. Para Paulo, aquela circunstância inusitada transformou-se numa estranha moral em que ele não conseguia entender como Pedro, o grande líder do movimento cristão da época, estava aderindo às influências que Tiago, por estar dentro da proximidade do judaísmo,
tentando conciliar o cristianismo com o judaísmo, deixava infiltrar-se dentro das igrejas a influência judaizante, principalmente quanto à questão da circuncisão, que era uma prática estritamente vinculada aos padrões do judaísmo. E naquela situação em que Paulo de Tarso se vê assim extremamente confrontado do porquê da adesão de Pedro àquela circunstância, ele que antes tinha tido um contato com Pedro, Pedro comia na ceia com os apóstolos, era adeso à ideia da pureza do cristianismo, ele estranha e percebe, com a capacidade que era característica de Paulo, até pelas experiências que ele tinha da sua incursão na própria das lides do judaísmo, onde os fariseus articulavam, manipulavam, arquitetavam para verem vencidas as suas ideias. Ele estranha a situação e percebe que a influência de Tiago alterara as predisposições íntimas de Pedro. E Paulo, dentro da sua característica, ao discursar, ele expõe toda a ideia, como lhe era próprio, na transparência do seu discurso, porque ele não estava ali vendo a posição unicamente da adesão de Pedro às ideias de Tiago, mas sim o risco que o cristianismo estava passando pela infiltração de ideias novas em relação à doutrina que estava sendo lançada. As coisas se repetem, porque na atualidade nós também estamos sofrendo essas influências. E há de ter aqueles espíritas convictos, como o próprio Kardec coloca, que ele não desejava espíritos crédulos e sim convictos, e a convicção ela está intimamente ligada ao conhecimento, à ciência a qual a doutrina espírita está engajada. E nessa situação, quando Pedro é ali levado a uma situação de confronto, ele entra em oração, ele reconhece que realmente havia aderido a uma ideia, e a humildade de Pedro naquele momento sintetiza a própria concentração da sua oração, quando ele pede a Jesus que o ilumine e o esclareça. E é-lhe mostrada a imagem da cruz. E intuitivamente, através do influxo do pensamento de Jesus, Pedro compreende que ele não poderia ali nem aderir a Tiago, embora ele para o cristianismo tivesse uma importância, porque com aquela influência que ele tinha no templo dos judeus, ele conseguia muita coisa para a igreja nascente. Mas ele também não poderia ir de encontro a Paulo de Tarso, que tinha uma tarefa brilhante na disseminação do Evangelho, levando aos gentios a palavra de Jesus. E nessa concentração, onde lhe é mostrada a cruz, ele observa que ele deverá de utilizar do equilíbrio, do bom senso, do silêncio, sem adesões partidárias, para que ele realmente possa fazer com que sobressaia a força do cristianismo. E nós observamos que nessas circunstâncias fortuitas a que todos nós estamos engajados, nós nos defrontamos com essa posição de uma estranha moral. O que fazer? Como agir? Como não agir? Se eu já tenho um contingente de informações
que me levam a tomar determinadas atitudes, mas a pressão externa, que são as forças exógenas, ela exerce uma influência altamente grande no meu pensamento, no meu procedimento, e ela faz com que as minhas atitudes não correspondam ao meu desejo íntimo. É interessante, quando no capítulo 23 do Evangelho de Jesus, Kardec faz esta análise, e é um dos capítulos quando Gilberto me deu a honra de aqui ele estar agora nessa casa tão brilhante na sua tarefa, com a chancela de Eurípides Barçanufo, não precisa mais nada, né? Só essa chancela já vale tudo. Eu coloquei, assim, em termos de tema, né, essa vertente do Evangelho, porque observemos, quando nós temos essa estranha moral, nessa titulação que Kardec dá a este capítulo, ele foge a toda a titulação, porque se nós observarmos os 28 capítulos que tem no Evangelho, todos eles estão vinculados a versículos do Novo Testamento. Mas esse especificamente Kardec denomina com uma posição inteiramente nova, que é a estranha moral. E essa observação, esse núcleo de análise que nós vamos conter no Evangelho, foge à estrutura normal do Evangelho, porque na estrutura normal do Evangelho, na composição dos capítulos, Kardec vai colocar sempre o núcleo de pensamento dele, porque ele não prescinde da sua observação, e ele vai colocar o núcleo de pensamento dos espíritos. Entretanto, neste capítulo, como nós vamos ter alguns outros mais, onde ele também só dá o seu parecer, sem a observação das instruções mediúnicas, das instruções dos espíritos, que ele vai pontuar algumas situações que nós precisamos analisar. Segundo o estudo de exegetas, de teólogos, disse que foi encontrado pelo estudo dos teólogos e o estudo dos exegetas, que são homens que se debruçam sobre o estudo dos evangelhos e das escrituras, que no confronto em que eles fizeram, a princípio a intenção era saber quem foi que escreveu o primeiro evangelho. Atribui-se a Marcos, mas sabe como é exegeta, como é teólogo, né? Fica lá esmiuçando, escavando, buscando coisas, e nessa preocupação de saber quem tinha escrito primeiro, eles encontraram várias posições em relação à condição do evangelho. Primeiro, os sinóticos, que são os evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. São evangelhos que falam do mesmo assunto, embora com uma posição diferenciada, mas falam do mesmo assunto. E nessa pesquisa que eles foram descobrindo, eles observaram que o evangelho de Lucas e de Mateus continha uma ação diferenciada das informações que tinham no evangelho de Marcos. E nesse cotejo comparativo entre o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, nessa identidade de informação, eles descobriram que a composição do evangelho de Lucas e de Mateus havia uma situação diferenciada onde eles pensavam sentenças, e que fora descoberto algum tempo depois essa posição por esse estudo comparativo, e que os alemães denominaram, os teólogos alemães denominaram como o evangelho perdido, que é ou que quer dizer fonte em alemão.
E nós observamos, desculpa aí o pessoal do som, e nós observamos que realmente, em determinadas posições da narrativa dos evangelhos, nós vamos observar que existem sentenças mesmo, que não são aquela descrição cronológica como a gente vê na história que é narrada por Lucas, por Mateus e por João, porque dentro dessa posição da formatação dos evangelhos, nós vamos observar que a visão de João, porque João conviveu muito com Maria de Nazaré em Éfeso. João foi um discípulo amado de Jesus pela sua docilidade, pela sua posição, talvez até naquele momento final de entrega de Jesus. Homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Há toda uma intimidade afetiva no Evangelho de João, onde nós vamos observar que ele tem uma preocupação de mostrar Jesus no sentido universal, sem ser aquela descrição tão cronológica ou histórica, como temos também em Lucas, em algumas pontuações que a gente observa a época, o rei que era, o que estava acontecendo, que estabelece essa diferença. E nessa descoberta das sentenças, nós podemos observar que, olha só, ele diz assim no registro de Lucas nesse capítulo, a questão do odiar os pais, como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mulher, e aos seus filhos e aos seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí nós vamos ver que nas outras citações há uma comparação nessa questão, onde o Evangelho vai trazer para nós algumas determinações. Não pode ser o meu discípulo. Depois ele vai falar do abandonar pai e mãe. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Primeiro ele diz: não pode ser o meu discípulo se não estiver condicionado a um determinado tipo de comportamento. Depois ele fala da promessa da vida eterna. Olha os condicionamentos presos a situações frasais. E depois ele vai colocar uma outra posição, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse a outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outra sentença aí educativa para o nosso traço comportamental: anunciar o reino de Deus. Depois, dentro desse capítulo, ele vai mencionar uma outra posição: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o pai do filho, sua mãe da filha, sua sogra da nora. O homem terá por inimigos os da sua própria casa. Então, a frase abstraída aí seria trazer a divisão
pela adesão à ideia. E nós observamos que dentro da nossa vida cotidiana existe isso. Será que todos nós que estamos aqui somos adesos e compartilhamos a mesma ideia dentro da nossa casa? Quantos aqui devem estar fazendo um esforço muito grande para aqui estarem? Ou até enfrentando essa divisão? Porque já repararam? A espada era um símbolo, né? Era um símbolo até de luta da época. Hoje, provavelmente, Jesus não utilizaria esse simbolismo. Mas, na época, ela funcionava como a arma de luta. E já repararam que o fio da espada, ele é afinado? Ele corta. Senão não era uma espada, né? Então, essa posição, ela tem essa analogia que nós precisamos fazer em relação a essas questões. E nessa divisão da espada que ele traz, nós observamos que existem posições dentro da narrativa evangélica onde nós vamos encontrar uma passagem da vida de Jesus que ela é significativa para nós mostrarmos esse estado morno em que nos encontramos em relação a essas verdades espirituais, né? Certa feita, Jesus encontrava-se na Galileia e apresentava a Jesus a vontade de ir a Gadara. Era uma região que ficava na cordilheira de Decápolis, é uma região oposta mais ou menos à Galileia. E Jesus para lá se dirige, porque Jesus tinha uma visão ampla, ele tinha uma vista dupla, ele sabia onde estaria e onde deveria estar, quer dizer, tinha um perfeito equilíbrio, uma harmonia nessa situação que é a nossa meta. Qual é a nossa meta como espíritos encarnados? Para que nós encontremos um paralelismo com o próprio universo. Qual é a unidade substancial do universo? Não é a harmonia? Imaginemos se o universo não tivesse essa regência harmônica, a semelhança do maestro que comanda uma orquestra. O maestro sabe perfeitamente as entradas do instrumento. Ele conhece a partitura na sua totalidade e ele dá a entrada aos instrumentos para que ecloda a harmonia dos sons na sonoridade e na melodia a qual ele estará ali comandando à frente da partitura que todos os músicos têm e o maestro também tem. Mas ele é o regente geral. Então, Deus, como foi muito bem comentado pela nossa querida Mônica, que representa essa administração maestrina de alguém que sabe dar entrada exata nos instrumentos para a beleza da harmonia do conjunto. E Jesus dirige-se a Gadara. É a passagem do obsidiado dos gadarenos. E lá, chegando, exatamente quando ele chega, acorre a Jesus um homem que era conhecido na cidade. Eu me lembro, eu morei algum tempo em Bangu e tinha uma senhora que frequentava a sociedade lá de Bangu, que ela era uma pessoa dementada e ela era chamada de Maria Laranjeira, porque ela era conhecida na localidade. E uma outra moça, um caso que nós tomamos conhecimento, foi até através de uma aula que o tio deu, em que ele falava que lá em Campos tinha uma moça também dementada, que ela era chamada de Maria Boneca, porque ela trazia uma boneca nas suas mãos. Então, essas pessoas, elas são conhecidas na cidade. Estou trazendo esses pontos
só para mencionar a condição do gadareno obsidiado. Ele era conhecido na cidade porque o processo obsessivo dele o levava a deambular perante os túmulos, nos cemitérios. Ele não saía dos cemitérios, ele vivia ali deambulando naqueles túmulos, altamente obsidiado. E Jesus, ao chegar à cidade, é procurado. Ele vem a Jesus, olha o magnetismo de Jesus na atração aos espíritos sofredores. E ele diz: que queres tu de mim? Porque os próprios espíritos que o obsidiavam reconhecem a grandeza de Jesus e eles temem a presença de Jesus. E Jesus, naquele exato momento, ele, sob o influxo da mão de Deus, ele impregna de uma grande força fluídica para afastar aqueles espíritos do processo obsessivo a qual ele estava submetido, aquele gadareno. E quando Jesus pergunta: qual o teu nome? Os espíritos dizem: nós nos chamamos Legião. E nós sabemos, porque através do estudo da desobsessão, que existem processos obsessivos onde não existe apenas um espírito atuando, são vários espíritos conforme o comprometimento daquele espírito que está recebendo o processo obsessivo. E hoje em dia, dentro do mecanismo operacional contido nas casas espíritas, o trabalho da desobsessão, ele é um ponto de muita importância na casa espírita, porque, como o Dr. Hermes sempre dizia, as reuniões públicas, elas são grandes reuniões de desobsessão, porque vamos fazer uma matemáticazinha aí, né? Quantos somos aqui? 60, 100 pessoas? Cada um trazendo a sua turminha, fica meio complicado, né? E qual de nós não sofre a influência dos espíritos? Porque para que se instale o processo obsessivo, há a necessidade da predominância de uma inteligência sobre outra. É quando se instala a obsessão no sentido lato da palavra. Porque existem obsessões simples e existe a fascinação, como é o caso que Kardec conta, e outros casos que Delane contam também, mas vamos resumir aí de um rapaz que ele era obrigado pelos espíritos que o obsidiavam a se ajoelhar na frente de uma moça, na frente de todo mundo, e fazer uma declaração de amor para ela. Então, essa situação é uma fascinação. O espírito perde totalmente o médium, que se acha o melhor do mundo, que só ele que dá boa comunicação. Essa relação, ela existe. E existe esse ponto da obsessão de um domínio mesmo. O próprio Eurípides, no livro Tormentos da Obsessão, que é um livro excelente, ele coloca esses casos. E esse gadareno tinha essa posição. Contam os evangelistas, e aí nós vamos fazer a análise segundo o parâmetro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos fornece subsídios para nós analisarmos, para nós, aferirmos dentro dos fundamentos filosóficos, científicos que a doutrina nos mostra. Então, esses espíritos, vendo que Jesus, com a sua força magnética, com a sua força fluídica, retirara aquela influência daquele obsidiado, eles, apavorados, como eles iriam ficar, porque, veja bem, eles se alimentavam do fluido animal do obsidiado. Então, segundo a narrativa das escrituras, eles vão àquela vara de porcos. E são aqueles porcos que são precipitados no abismo. Agora vamos raciocinar.
Lá no Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus, que não tem ainda o banho da doutrina espírita, diz que os espíritos pediram a Jesus para incorporarem naqueles porcos e eles foram precipitados no abismo. A posição de Gadara era uma posição econômica que era de criadores de porcos. Isso criava uma situação extremamente litigiosa com os judeus, porque os judeus, eles não comem carne de porco, eles não comem animais de 4 patas. Então isso era uma questão até econômica, porque o meio de sobrevivência dos gadarenos era a criação de porcos. E Jesus vai lá, tira os espíritos que obsediavam aquele homem e ainda faz que os porcos caiam no abismo. Eles ficaram irados, não pela cura do obsidiado, porque eles nem entenderam. Olha a estranha moral. Jesus vai lá, a cruz e a espada. Era necessário não vir trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Era preciso tocar naquilo que, a princípio, era um objeto de valor para eles, material, porque dentro do cômputo nosso de espíritos, a princípio, pela inteligência que é desenvolvida em nós, porque nos é concedida por Deus a capacidade pensante, por isso nós diferenciamos dos outros reinos, nós utilizamos a inteligência e nos voltamos primeiramente para as coisas materiais. Mas como há uma meta espiritual da evolução, do crescimento, da moralização, porque essa é a meta de todos nós. Nós vamos fazendo mutações. Aqueles gadarenos, naquele episódio que eles se injuriaram tanto, para usar o palavreado dos jovens, com a perda daquela vara de porcos, deixou-os tocados na ocorrência espiritual que ali se processava. E eles expulsam Jesus. Analisando segundo o paradigma da doutrina espírita, vamos observar que aqueles espíritos, sob um fluxo magnético de Jesus, sob o comando de Deus para que aquilo se processasse em libertação daquele espírito, que era a hora dele ser libertado, porque, observemos, a condição do sofrimento, da dificuldade, da adversidade, da dor, ela está na razão direta da nossa condição íntima e das nossas necessidades em relação a passarmos aquela dor ou aquele sofrimento. Então, naquele exato momento em que Jesus afasta os espíritos, imaginemos um bando. Vamos pegar a imagem bem material, esse bando de Clóvis de carnaval. Eles não saem à deriva? Não saem? Não saem correndo, aquela coisa toda? Então, os espíritos assim o fizeram. Como era um bando de espíritos perturbados e perturbadores, os porcos devem ter se assustado. Vamos analisar. E, por estarem próximos daquele vale, eles se precipitaram. Não que os espíritos entrassem no corpo dos corpos. Então, é uma análise segundo o ponto de vista da doutrina espírita. Eu não estou aqui levantando nenhuma verdade, a gente está analisando a situação. Ora, quando nós vemos aqui no Evangelho, quando Kardec coloca toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é,
tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequência, ninguém se alarma. Deixam-nas todo passar, certos de que lhe falta vitalidade. Já imaginaram? A gente quando vê uma mangueira cheia de manga, garotada, o que faz? Tasca, né? Agora, bota uma mangueira sem nenhuma manga. Alguém vai jogar pedra naquela manga? Naquela árvore? Não vai, não vai. E falando em árvore, eu me lembro do nosso querido Eurípides, quando ele narra, nesse livrinho que vocês já estão cansados de conhecer, Eurípides, o Homem e a Ambição, quando ele é levado por São Vicente de Paula a regiões da espiritualidade. E ele narra que chega a um ponto que ele vê uma árvore lindíssima, que parece como se fosse uma árvore de ouro. E as folhas, elas tinham todas palavras que incentivavam ao cultivo do Evangelho. Tolerância, paciência, amor, compreensão, né? Então, a árvore boa, o elemento que dá bons frutos, ele se configura nessa copa de qualidades e de virtudes, por isso que é atacado, claro, né? Agora, o nível de resistência ao ataque, volto a dizer, está na razão direta da capacidade suportativa de cada um de nós. Porque os espíritos não pedem além daquilo que podemos dar. E para isso a gente tem a eternidade. Quando Jesus promete que para ser o seu discípulo, eu tenho de ter esse espírito de renúncia, de abandonar pai, mãe, filho, quer dizer, ele pega o cadinho que era a base da sociedade judaica, a formatação familiar. Então, eu estou presa ali naquela ação patriarcal, né, do pai que mandava tudo. Dizem que até hoje ainda existe esse costume. No outro dia eu estava conversando com uma amiga que ela é judia, porque para os judeus era assim, o homem andava na frente e a mulher atrás. Era o costume. Aquela coisa da obediência exagerada, da obediência excessiva. Provavelmente hoje, com o intercâmbio das raças, alguns lugares, né, Gilberto? Então, para brasileiro isso não cabe, né? Vamos lá, puxar brasa para a nossa sardinha, né? Mesmo que a gente diga que não manda, mas no cantinho, lá na caladinha, a gente monitora, né? Então, essa posição, ela é uma posição em que Jesus vai pegar esse fulcro familiar, porque era onde havia o maior sentido do apego, né? Então era preciso, para que eu tenha essa condição, essa titulação de discípulos, porque nós não podemos fugir a alguns aspectos que são assim de suma importância em relação ao objeto de análise do estudo do Evangelho ou de qualquer estudo. Analisar a questão do eletivo, quer dizer, o que eu estou elegendo como prioridade, né? Jesus traçou o ensino, abandonar pai, mãe, né? Você não vai abandonar a sua família. Você precisa mensurar o objeto do ensino de Jesus. Qual é o objeto do ensino de Jesus nesta hora? É o elemento medidor, a dosagem do meu traço comportamental em relação àquele objeto de ensino. Como é que eu vou balizar isso? Alguns podem ir X, Y, outros podem ir só X. Outros podem ir X, Y, Z. Ou ponto 1, ponto 2, ponto 4, ponto 10. Tem aqueles que renunciam a tudo e vão viver a vida religiosa. Porque essa opção da exclusão da vida familiar, da vida social, é uma questão de cada um. E também, desde que a opção não seja direcionada por uma ideia errada. A gente tem de ter esse crivo de análise.
Porque se eu opto por essa renúncia total, mas eu faço e por dentro eu estou cheia de neuras, eu estou cheia de depressões, não é bom isso aí não. Então tem de ser aquela coisa da doação mesmo. Então, voltando à questão da análise, analisar a questão da oralidade. Tem gente que tem fé porque o outro diz que ele tem que ter fé. Tem gente que tem isso, né? Ou acredita porque o outro disse que é bom, mas não analisa, não observa, não estuda. O que o Espírito de verdade diz? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A Mônica, que tem uma formação científica, ela, por natureza profissional, ela é tendenciosa à análise científica, não é, Mônica? Não é mais assim? É uma coisa de hábito. Mas a doutrina, ela acompanha esses três aspectos. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é também religião. Não necessariamente só ciência, só filosofia ou só religião. A filosofia vai trabalhar no campo das ideias. Essa moralidade, é o livro dos Espíritos, é o Evangelho, são as informações do céu e inferno, do livro dos médiuns. Então essa parte filosófica que a doutrina tem, e associando a alguns livros, como o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, a parte científica. Porque é preciso saber o porquê das coisas. Depois, a questão das instruções que realmente são atribuídas a Jesus. Porque não é tudo que nós vamos encontrar, e no próprio texto nós vamos ver que Kardec menciona essa questão, o que realmente foi falado por Jesus e o que pode ser uma interpolação. O que é uma interpolação? São ideias que são colocadas pelos evangelistas, ou por esses exegetas, ou por teólogos, ou por filósofos religiosos, e enxertam essa ideia deles na obra. Vamos pegar um exemplo básico. Se você pega uma Bíblia traduzida pelo católico, ela tem uma informação. Se você pega uma Bíblia traduzida pelo protestante, ela tem um outro teor de informação que acompanha a fundamentação filosófica e ideológica da religião. Então a gente precisa fazer esse crivo. Por isso que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa importância de trazer para nós que o objetivo básico do Evangelho é apresentar a nossa reforma moral. E essa situação da reforma moral, que é a nossa reforma própria, ela vai estabelecer regras de proceder. Quando eu pego o capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, quando eu pego as bem-aventuranças, ela vai estabelecer regras de proceder em relação àquela situação. E essa regra de proceder, eu vou aplicá-las à minha conduta pessoal, porque tem coisas que a gente faz e ninguém precisa saber. Tem coisas que a gente faz, todo mundo sabe, mas tem coisas que a gente faz que nem ninguém sabe, só nós ou os espíritos. E tem coisa que nem a gente sabe, só os espíritos sabem. Então, essa situação, ela é extremamente confortável para nós nessa informação que a doutrina espírita nos passa. E dentro ainda das condições que nós temos com esse reforço da informação, da instrução que esclarece, nós vamos compreendendo que a cada passo que os nossos olhos se debruçam sobre uma leitura espírita, nós estamos nos informando. Quem é aqui que pode dizer que leu o Evangelho ou o Livro dos Espíritos várias vezes e nas várias vezes que leu sempre encontrou uma coisa nova? Eu acho que todos nós, né? Essa fonte de informação irrestrita que os evangelhos nos trazem, elas são de extrema beleza.
E para finalizar o nosso estudo, que estamos dentro da nossa hora, nós trouxemos aqui, eu não sei até se eu vou cair em lugar comum, mas uma palavrinha do Eurípides, numa comunicação que ele deu através do Chico. Ela é bem antiga, porque foi a primeira comunicação que ele apresentou ao Chico, e ele diz assim: aos companheiros de ideal, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Somos numerosa caravana em serviço das divinas realizações. Para vós que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa. As saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores da esperança. As recordações represam-se na alma. Mas a nós, que temos sentido e recebido a bênção do Senhor no mais íntimo da alma, não será lícito o repouso. Os obstáculos sempre serviram para medir a fé, e o espírito de inferioridade nunca perdoou as árvores frutíferas. Quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa, que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. A sombra, muita vez, ameaçará ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada. A incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conservemos, porém, a limpidez do nosso horizonte espiritual, com quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos sonhados na terra. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos o coração o tempo destinado à sua pessoa divina. Enche-vos o mundo da sombra. Verificam-se descrições de sabores, tempestades. Continuemos sempre. Atentamos ao programa do Cristo. Que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Desse outro lado da vida, nós vos estendemos as mãos fraternas, unindo-nos mais intensamente no trabalho. Em vão rugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à hesitação ou desalento, porque o nosso lado flui a fonte eterna das consolações com o amor de Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe.